Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos de volta com mais uma reflexão da série Vida Espírita. Hoje vamos pensar juntos a respeito da expressão espírita kardecista. É uma expressão que a gente ouve com certa frequência dentro do meio espírita. As pessoas se perguntam, se conversam e volta e meia alguém diz assim: "Não, eu sou espírita kardecista". É uma explicação que se tornou necessária em nossos dias. Isso porque outras correntes espiritualistas têm chamado a si mesmas de espíritas. E muitas vezes, de fato, não são, né, espíritas. E vejam que com isso não há aqui nenhum tipo de crítica a outras correntes espiritualistas, não há nenhum tipo de separação. Não, nada disso. O que nós queremos aqui é apenas, de fato, identificar o que é um espírita. Porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, tomou o cuidado de fazer essa separação. Não porque ele quisesse uma cisão entre religiões ou entre ideologias, filosofias. Não, nada disso. Era apenas para deixar demarcado qual era o âmbito de estudos daquele que estava se debruçando sobre as obras que depois iriam compor as 5 obras da codificação espírita. Então Kardec dizia assim: olha, é um âmbito de estudos novos, é algo que não existia anteriormente. Então, com todo respeito às demais correntes espiritualistas, eu preciso dar um novo nome a este estudo e aos seus adeptos. Então, o que está nascendo agora é a doutrina espírita. Quem a estuda é espírita, ou espiritista, como escreve Kardec ali no Livro dos Espíritos. A palavra espírita ficou mais usual para todos nós, né? Ficou mais conhecida. Então vejam, dizer que eu sou espírita kardecista é uma redundância, porque só é espírita aquele que estuda as obras básicas codificadas por Allan Kardec. Não apenas que estuda, né? Aquele que se dedica a essas obras, aquele que vive a sua vida orientado por essas obras. Então, com todo respeito às outras eh, casas espiritualistas, elas não são espíritas se não seguem à risca os ensinamentos de Allan Kardec. Se estudam Kardec, mas tem outros tipos de rituais, tem outros tipos de atitudes, tem outros tipos de dogmas que envolvem o contexto da sua religião, elas não são espíritas, são espiritualistas, né? Então, é, a palavra espírita, repetimos, né? Ela serve àqueles que estudam a doutrina codificada por Allan Kardec. Kardec criou essa palavra, espírita. Foi ele que cunhou essa palavra justamente para fazer essa distinção que precisa ser feita, né? Então, nós temos dentro das 5 obras básicas de Allan Kardec uma parte de filosofia, uma obra de filosofia espiritualista, olha só que interessante, porque estuda o espiritualismo, a espiritualidade, estuda a nossa ligação com Deus, estuda a alma, o espírito. Então, ela é espiritualista. O que ela tem de específico? Várias coisas, né? O modo de entendimento sobre o que é Deus é uma especificidade da doutrina espírita. O modo de entendimento da imortalidade do espírito e de sua relação com a lei divina. Ele é imortal, ele progride, para progredir ele reencarna várias vezes e ao final ao final do seu progresso, ele tem a sua perfeição e a felicidade. Então vejam, esses são ensinos específicos da doutrina espírita. O modo como a doutrina trata os fenômenos de comunicação do plano espiritual para cá, em reservado, em restrito, com muito respeito, com muito entendimento, analisados, estudados, né? Então, tudo isso envolve a filosofia espírita. Tem uma segunda, e essa parte de filosofia está no Livro dos Espíritos, né? A parte prática do espiritismo está no Livro dos Médiuns, o livro que
nos orienta sobre as dificuldades das comunicações entre os dois planos da vida, o corpóreo e o extracorpóreo. Depois, a parte moral da doutrina espírita está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a especificidade do espírita diante do Evangelho? Nós estudamos os princípios morais ensinados e praticados por Jesus, que são universais. Bom, vejam só quanta coisa específica a gente tem dentro da doutrina espírita, né? Queremos estudar as consequências da observação ou não das leis morais, do Código Moral de Jesus? Estudamos o livro Céu e Inferno, mais uma das obras básicas. Queremos estudar a Gênese, o início de todas as coisas? Obra do mesmo nome, né? A Gênese, quinta e última obra básica da doutrina. Então, nós temos um universo de estudos muito poderosos, trazidos por espíritos superiores e codificados por uma mente brilhante, como a mente de Kardec, para nós que somos iniciados dessa doutrina. Então, olha só, ser espírita é ter consciência sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, o progresso incessante do espírito em busca da sua felicidade na observação das leis de Deus, através das reencarnações, e Jesus como guia e modelo para as suas atitudes, para os seus pensamentos, para as suas emoções. O espírita é esse que se guia por essas obras de Allan Kardec e que transforma a sua vida em uma vida que tem como objetivo final estar hoje um pouco melhor do que se foi ontem e estar amanhã um pouco melhor do que se é hoje. Veja só, né? Esse é o ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Para a vida própria, para a vida íntima, o autoconhecimento, a autorreforma. Ser um pouquinho melhor a cada dia. Para a vida de relação com o outro, o ensinamento máximo da doutrina espírita, caridade. Caridade. Fora da caridade, não há salvação. Para a compreensão da vida e de seus contextos em geral, Deus de suprema bondade e justiça e as suas leis que incidem diretamente em nossa vida e que nos guiam através da lei de causa e efeito. Olha quanta coisa que a gente tem para estudar dentro da doutrina espírita e para sermos guiados, orientados, consolados através do caminho do bem para nós e para o outro. É belíssima a doutrina espírita, não é? Então, cada vez que nós ouvirmos a expressão espírita kardecista, que, para além da redundância, nós possamos encontrar nela um lembrete de quem nós somos, um lembrete de qual é a nossa tarefa, um lembrete do vasto campo de estudos que Kardec nos abriu, através da permissão de Deus e do Mestre Jesus, para que pudéssemos cumprir com a nossa reforma e com a caridade, que são duas das atitudes íntimas e de relação das quais o mundo hoje mais está necessitado. Ah, como não seria maravilhoso, né? Se muitos outros irmãos se colocassem nesse caminho, independente das suas religiões, independente das suas ideologias, de suas filosofias, reforma íntima, se tornar um pouco melhor e fazer isso através da prática da caridade. Sejamos nós espíritas o início desse movimento aqui na Terra. Espíritas kardecistas. Um abraço, meus amigos. Nos vemos em breve em mais um vídeo da série Vida Espírita. Até lá!